Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E em meu primeiro vídeo eu gostaria de me apresentar como sendo uma pessoa que gosta muito de leitura, que aprecia bastante compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, e por essa razão eu vou estar trazendo para vocês as principais leituras que faço diariamente, com o intuito de colaborar para o crescimento de vocês. Na leitura de hoje, vou fazer um comentário sobre o livro de Flippen. E nesse livro de Flippen, ele chama muito a atenção para a questão da personalidade da pessoa e como isso influencia na vida da pessoa. Então, ele chama a atenção para um título que é bastante sugestivo: Pare de se sabotar e dê a volta por cima. É interessante frisar que esse programa, que eles chamam de Programa de Superação de Limitações, ele tem como intuito fazer com que nós possamos tirar o maior proveito possível de nossas limitações e também, claro, aplicar tudo que for ruim dentro dessas limitações, trazê-las para um lado bom, para um lado proveitoso, né? Então, nós vamos ter o programa de superação das limitações pessoais, vamos ter também a teoria da personalidade e a teoria da força. São 3 situações que ele aborda, e dentro dessas 3 situações, nós vamos ter o foco na personalidade. Então, cada um tem traços de personalidade que são únicos. E esses traços de personalidade, às vezes, eles nos prejudicam, porque nós não temos nem sempre a capacidade crítica de se autoavaliar. E, na maioria das vezes, não gostamos de ser avaliados. Então, nós temos também situações em que há desculpas. Então, nós temos determinada personalidade e costumamos dizer, por exemplo, que a nossa personalidade é aquela mesma, que nós não vamos mudá-la por nenhum motivo, ou que a nossa personalidade não nos ajuda. E também temos a questão de frisar os comportamentos que nós temos no dia a dia e que são assim espontâneos, e que mesmo sendo espontâneos, não há como mudar esses comportamentos. Então, Flippen, ele destaca o que ele chama de 5 leis sobre as limitações pessoais. Então, 5 leis, ele elenca essas 5 leis com o propósito de mostrar que nós temos limitações e elas se enquadram dentro dessas 5 leis. A primeira delas é o que ele chama de limitação inconsequente. Dessa limitação inconsequente é o fato de estar associada ao senso estético, né? A gente associa isso ao senso estético. Então, ou nós temos um senso estético baixo, ou então nós temos um senso estético alto demais. Podemos dizer que nós teríamos uma visão, ou nós nos vemos com uma alta capacidade, ou nós nos vemos com uma baixa capacidade. Também se aplica a questão da autoestima. Ou nós temos uma autoestima, ou nós temos uma baixa autoestima. A segunda limitação que ele chama a atenção são as limitações delegáveis. Então, essas limitações delegáveis são deficiências que nós apresentamos na nossa personalidade, e como diz o próprio título, nós delegamos a alguns fatores, ou delegamos a algumas pessoas. Então, exemplos do tipo: eu sou assim porque fulano é assim, eu sou assim porque fulano não me compreende, esse é meu jeito, mas fulano não me compreende, e assim por diante, né? Então, a gente percebe que a pessoa tem sempre uma desculpa para dar quando se diz relativo às suas limitações. Uma terceira limitação bastante interessante é a limitação intraférica. Então, o próprio nome já diz, intra, dentro, né? Então, dentro da própria esfera. Então, essa limitação, ela tem como componente básico a autoestima. E aí, essa autoestima se dilui em outros aspectos, como a autoconfiança,
o autocontrole, aquela questão que nós destacamos quando a pessoa alega que não consegue mudar porque ela não tem esses fatores. A autoestima dela é baixa, ela não consegue ter autocontrole, ela é explosiva. Então, esses fatores dificultam muito a mudança de postura da pessoa. Um outro fator, ou outra lei interessante que Flippen destaca, são as limitações que nós não enfrentamos. Então, são aquelas limitações que nós recusamos admitir. Nós recusamos admitir que temos essas limitações, nós nos agarramos a essas limitações com bastante tenacidade, e o que nós entendemos é que não queremos, na prática, encarar essas situações que nós temos como destaque, ou esses problemas que nós temos como destaque. Então, Flippen destaca que para essas pessoas é muito difícil abandonar o que ele chama de comportamento velho e assumir um comportamento novo. A lei número 3, ou a limitação número 3, ele chama atenção para a questão das esferas da nossa vida. São aquelas limitações que nos acompanham. Então, aonde quer que nós vamos, a gente vai ter dificuldade com algumas limitações. Essas limitações têm a ver, claro, com o nosso comportamento. E o objetivo por trás dessa limitação é reconhecermos que nós temos falhas de personalidade, que nós podemos aprender com nossos erros. E por essa razão, é uma limitação que é palpável de mudança. Às vezes, ele chama atenção e destaca muito bem em sua frase, quando ele diz: meu desejo é falar sobre tudo o que possa afetar o bem-estar e as chances de sucesso das pessoas. Então, se nós levarmos a pé essa frase, Flippen, ele diz em seu livro que ele tem muita vontade, é um dos propósitos dele, mostrar às pessoas as limitações que elas têm, com o propósito de que elas possam vir a mudar o seu comportamento, vir a mudar a sua autoestima. Um outro aspecto interessante que nós podemos destacar é a limitação que ele chama de limitação número 4. Essas limitações, segundo ele, estão atreladas às tarefas. Então, o que significa isso? São as dificuldades que nós temos em cumprir tarefas. Então, aquelas tarefas que nos são atribuídas e que nós temos sempre uma desculpa para não cumprir. Então, é a famosa procrastinação. Então, são tarefas que são palpáveis, são tarefas que podem ser realizadas. No entanto, nós nos atrelamos ao fato de que somos incapazes, que são muito difíceis de cumprir essas tarefas. Enfim, nós fazemos um tipo de procrastinação que no final nós não podemos cumprir nenhuma dessas tarefas. Na lei número 5, ele chama atenção para quem vence as suas limitações, ou seja, vence aquela pessoa que tiver menos limitações. E isso nós vemos na vida prática, né? Pessoas autoconfiantes, pessoas que reconhecem que têm limitações, mas que lutam para continuar vencendo essas limitações. Primeiro passo, reconhecer as limitações. E segundo passo, tentar superar essas limitações, evitando principalmente a procrastinação, são pessoas com tendências ao sucesso. Então, segundo o próprio Flippen, o sucesso está atrelado a isso, ao reconhecimento de nossas limitações, ao reconhecimento de nossas fraquezas e à valorização da nossa autoestima. Numa visão geral, Flippen chama atenção para o seguinte: nós todos temos limitações. Essas limitações podem ser prejudiciais, né? E muitas vezes elas nos dificultam a atingir nossos objetivos, mas são características que podem ser superadas. Também podem ser características que vão nos prejudicar muito em nosso trabalho. Então, essas características, elas vão trazer para nós dificuldades, né, naquilo que nós
nos propomos a cumprir, naqueles desafios que nós nos propomos a cumprir. Dentro dos focos principais, ele chama atenção para o que ele destaca como foco preciso. O que é o foco preciso, segundo ele? O foco preciso é você identificar quais são suas dificuldades, quais são suas limitações. E após essa identificação, você vai tratar de conseguir superar essas dificuldades e essas limitações. A identificação das suas limitações requer uma autoavaliação, uma autocrítica. Então é muito difícil. Sempre a autocrítica, ela dificulta muito o nosso percurso, principalmente o nosso percurso enquanto pessoas que desempenham certas funções em nosso trabalho. As críticas, elas incomodam muito. Então, se para nós mesmos fazermos uma autocrítica já é difícil, imaginemos que nós somos alvos de crítica de outras pessoas. Então, Felipe chama atenção para isso, que o passo primeiro é nós mesmos identificarmos nossas limitações, fazermos uma avaliação dessas limitações. A crítica, com relação ao que Felipe destaca, ela é essencial. A gente sempre tem um propósito de pensar que a crítica é sempre negativa. E realmente ela vem, na maioria das vezes, disfarçada de um bom conselho, de uma boa sugestão, mas se trata de uma crítica negativa. Mas a crítica, na realidade, ela é essencial. Se nós tivermos sabedoria e capacidade para avaliarmos aquela crítica. Se nós não ficarmos, vamos dizer, doentes, né? Literalmente doentes emocionalmente com determinadas críticas, nós possamos ter a frieza de analisarmos o que tem de positivo naquela crítica, então nós podemos nos ajudar mutuamente. Então, tanto a pessoa que desferiu a crítica, quanto a pessoa que recebeu a crítica, podem tirar proveito, né, dessa situação. Quando a motivação encontra a ciência, é um ponto interessante que Felipe destaca. Nesse sentido, ele chama a atenção para a influência, né? A influência das outras pessoas sobre nós, ela é muito condizente com a nossa personalidade. Muitas vezes nós somos pessoas facilmente influenciáveis. Então, essa pessoa pode ser nosso colega, pode ser um parente, pode ser uma pessoa bem próxima. Ela, como se percebesse as nossas fraquezas, as nossas limitações. E aí ela consegue nos influenciar nos menores detalhes, em sugestões, em críticas que nos deixam com mal-estar, com autoestima baixa. Então, essas influências, elas são muito negativas. Então, nós nos deixarmos influenciar pelas pessoas significa que nós não estamos levando em consideração a nossa autoestima e a nossa própria personalidade. Então, a natureza dessas limitações, como nós acabamos de falar, que são várias as limitações, Flippen, ele é bem interessante no que ele destaca, porque ele dá nomes associados à postura que a pessoa assume diante dessas limitações. Então, são 10 as limitações. Ele destaca da seguinte forma. A primeira limitação ele chama a prova de balas. Então, a pessoa tem uma limitação que é a prova de balas. Nesse caso, a pessoa ela é excessivamente confiante. Então, a pessoa que dificilmente tem a autoconfiança abalada, ela está sempre confiante, mesmo em coisas que outras pessoas com determinada visão acham que não vai dar certo, mas a pessoa mantém a sua autoconfiança. Então, ela é excessivamente confiante. Uma segunda situação é a ostra. A ostra já é o inverso da pessoa que tem a característica prova de balas. Ela é excessivamente
autoconfiante. Melhor dizendo, desculpe, ela é pouco confiante. Eu gostaria de dizer que ela é excessivamente fraca no sentido das opiniões. Ela é facilmente influenciável. Então, ela é pouquíssimo autoconfiante. Não confia nos próprios reflexos, não confia nas próprias opiniões, está sempre à mercê dos outros. Então, isso é o que caracteriza a ostra. O docinho de coco. O docinho de coco é aquela pessoa que tem como característica ser super protetora. Então, está sempre querendo ajudar os outros, sempre querendo proteger os outros de suas deficiências, de suas limitações. Então, ela se torna uma mãezona, um paizão, então, super protetora. Uma outra situação é a pessoa crítica. A pessoa crítica, ela tem como característica vigente ser extremamente exigente, implicante ou rude demais. Então, o que caracteriza o próprio nome, né? Ela tem tudo isso demais. Então, ela é excessivamente crítica, ela é excessivamente implicante, ela é excessivamente rude demais. Então, no trato com as pessoas, são pessoas que não conseguem atrair boas amizades, não conseguem atrair a convivência com outras pessoas, porque elas trazem uma característica indesejada. Elas vão estar sempre prontas para criticar o que as outras pessoas dizem ou fazem. A outra pessoa que está dentro dessas limitações e a sua característica é o que Flippen chama de iceberg. Então, a pessoa iceberg é a pessoa pouco afável, ou seja, ela é uma pessoa simples, mas é uma pessoa que não tem autoconfiança, está sempre desconfiada, fria, como diz o próprio nome, iceberg. Então, é uma pessoa que não abre, né, seu mundo para que outras pessoas participem dele. Elas são pessoas com limitações extremas, desconfiadas e não gostam, principalmente, de contato físico. A pessoa chamada de catatônica. Catatônica é a pessoa que tem paixão, visão, vigor baixos. Então, veja, são 3 características interessantes: paixão, visão ou vigor baixos. Então, essas pessoas têm esses valores dificultando a sua autoestima. Então, são valores fundamentais para o ser humano, no entanto, essas pessoas têm isso muito baixo. São características que levam a pessoa, né, a ter muito pouco autoestima e até na convivência com as outras pessoas, são pessoas que têm dificuldade imensa de fazer amizades, de se aproximar de mais pessoas, justamente porque elas não têm autoconfiança. A outra pessoa ou a outra limitação é chamada de rolo compressor. Então, o rolo compressor, ele é excessivamente dominante. Pelo próprio nome, pela própria analogia do nome, rolo compressor, já dá a entender que é uma pessoa que passa por cima de todo mundo. E realmente são pessoas com essas limitações, são excessivamente confiantes. Então, o fato delas serem excessivamente confiantes faz com que nada na vida delas seja impossível, muito menos pessoas. Se elas tiverem de alcançar um determinado propósito, elas não vão pensar 2 vezes em passar por cima de alguém. Então, o próprio nome já diz, elas são rolo compressor. A tartaruga é interessante porque ela é resistente a mudanças. A tartaruga, a gente tem vários exemplos. Eu, como professora, nessa área de educação, convivi durante meus 36 anos de educação com pessoas que têm muito essa característica de serem tartaruga. Então, elas são